Fala, povo meu, tudo bom com vocês? Vamos lá, primeiramente agradecer aí quem tá curtindo, compartilhando, ainda curtindo não, né? Curtindo entre aspas, tá gostando de ver os vídeos aí, mas não tá deixando o like. Gente, eu vou dar um aviso a vocês, o like divulga os nossos conteúdos. Eu sei que, por exemplo, teve pessoas que viram muita questão do Gabigol, né, na seleção brasileira e tal, e o celular tá deslizando um pouco, mas vamos lá. Eu sei que a galera gostou, curtiu, viu a capa do Gabigol na seleção brasileira e tal, mas não é só isso, não é só visualizar. Tive quase, vamos supor, quase 300 visualizações, e foi 200 e poucas, quase 300, mas ninguém curtiu. Então a galera que puder dar aquela curtida, é bom pro YouTube divulgar, né? Agora eu botando a capa, o pessoal vai ser um chamarisco pra galera quando falar seleção brasileira, que é o assunto de agora, dos campeonatos internacionais sul-americanos, do futebol europeu, do futebol daqui do Rio, do futebol de outro estado. Então é bacana isso aí, a galera tá curtindo aí, é por isso que eu tô tentando fazer as capas das miniaturas. Gente, eu tava falando de futebol internacional, eu tava falando da Libertadores e da Sul-Americana, né? Por exemplo, Fluminense, Botafogo iam jogar depois da Copa do Brasil e tal. Eles foram eliminados da Copa do Brasil. Botafogo teve Sul-Americana contra a LDU e não a Universidade de Chile. E o Fluminense jogou contra o River, acabou perdendo o Fluminense, tá? Mas isso daí eu vou falar pro próximo vídeo. Vou deixar, no caso, para amanhã, para sexta-feira. E hoje eu vou falar de futebol sul-americano, mas vou falar de seleção brasileira. E hoje tem Flamengo, então eu vou terminar a semana da Libertadores e da Sul-Americana na sexta. Valeu, galera? Por que eu vou falar de seleção brasileira? E para isso eu não preciso nem de pauta. Porque já está mais do que notório que a seleção está com problema, que eu nunca vi a seleção tá com problema assim. É a primeira vez, pelo menos eu com 31 anos de idade, que eu vejo uma seleção pentacampeão do mundo, que sempre teve treinadores da casa, que sempre teve atletas da casa, né, que nunca precisou naturalizar ninguém, que nunca precisou contratar um técnico estrangeiro, falar desse tipo de situação. Uma galera que teve Zagallo como campeão do mundo, comandando a Copa de 70 como treinador, Parreira e Zagallo em 94, Felipão em 2002. Se a gente voltar lá atrás nos técnicos do Bi e do primeiro título mundial da seleção, nunca precisamos de um treinador brasileiro na verdade, treinador estrangeiro para botar na nossa seleção brasileira. Nunca precisamos de um treinador estrangeiro, né? E sempre quando foi um brasileiro que entendia, que por mais que não fosse campeão de muita coisa, como foi em 50, 60, nas décadas de 50, 60, 70, ou não tivesse experiência como treinador, mas era um técnico brasileiro. Por que o técnico brasileiro? Porque o técnico brasileiro entende de futebol brasileiro. O técnico brasileiro vive a rotina do futebol brasileiro. E o técnico brasileiro sabe montar bons times. Só que a imprensa, né, nós da imprensa, ou vocês da imprensa, né, uma hora eu vou fazer uma hashtag com isso, que foi um bordão do saudoso Marcelo Barreto, do Sport TV, colega nosso. A gente dividiu a vaga da seleção brasileira para 3, 4 caras. 3 estrangeiros
2 portugueses e um italiano, e somente um brasileiro, que é novo, que ainda está buscando o primeiro título, que está fazendo talvez o melhor trabalho da vida dele pelo Fluminense, que é o Fernando Diniz. Aí a gente tem o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, e aí entre o Abel e o Jorge Jesus eu gosto mais, me dá mais prazer o futebol do Jesus, porque o futebol do Abel Ferreira é competitivo. O Palmeiras, por exemplo, ganhou de 4-2 ontem, de virada na Libertadores. Já tem um conceito de 2 anos e meio, quase 3 anos, muito competitivo. Só que tem uma coisa que tá me estressando um pouquinho, não estressando, tá, galera? Tentar explicar para vocês. Só um momentinho aqui, isso. Aí, galera. Vou tentar explicar para vocês, porque senão eu vou ter que fazer outro vídeo e vai me deixar nervoso, tá, galera? Tem uma coisa que me deixa estressando, assim, não de querer brigar, de querer esculachar o Edinaldo Rodrigues, mas me deixa agoniado. Além do Jorge Jesus, do Abel Ferreira e do Fernando Diniz, surge o nome, desde ser citado pelo Galvão Bueno, ainda na Copa passada, na Copa de 22, do Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, que treina o Vinícius Júnior, que treina o Rodrigo, que treinou o Casemiro, por um tempo Marcelo, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric, esse cara. Ele já recusou a seleção uma vez, tá? Tem mais um contrato de 1 ano com o Real Madrid. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, quer ir lá para tentar convencer ele a vir treinar a seleção brasileira. Como eu falei, eu não sou contra, mas nunca precisamos. E eu acho que não estamos precisando. Eu acho que a gente não precisa tanto do Diniz ainda, sem um título para pegar confiança. Também gosto do Jesus, que para mim era a minha primeira opção dos estrangeiros, por tudo que fez no Flamengo. E seria uma honra ter o Jesus, que é midiático, é prazeroso, é uma boa praça. O Abel é muito competitivo, mas não tem a cara da seleção brasileira. E o Ancelotti é aquele estrangeiro que não tem a cara da seleção brasileira. Eu nunca vi um futebol prazeroso, não. O Ancelotti, ele é somente competitivo. Então, não tem muito a ver essa situação. Aí a gente fica pensando, pô, tem o Dorival, saiu do Flamengo para aceitar a seleção, ainda não foi. Tem o Renato, que fez um bom trabalho no Grêmio, tá lá no Grêmio. Tem o Carille, que é da nova geração, mas já foi campeão. Pô, se for para pegar alguém com entendimento de jogo, tem o Jair Ventura, tem o Zé Ricardo, que não ganharam títulos como o Diniz, não ganhou, mas fizeram trabalhos fortes. O Jair no Botafogo, o Zé Ricardo no Flamengo e no Vasco, 2 vezes seguidas, e marcaram mesmo sem títulos. Aquela época por exemplo, a arrancada do Zé Ricardo do Vasco na Libertadores, ele revelou, conseguiu explodir o Paulinho, explodiu o Evander. E olha que eu não acho que o Zé Ricardo seja esse treinador. Jair Ventura também não é. Mas aí a gente tem o Marcelo Oliveira, que lá desde 2011 no Coritiba, 11, 12, 13, 14 no Cruzeiro, 15 no Palmeiras, 16 no Atlético. O último trabalho dele foi de volta ao Coritiba, onde foi rebaixado, mas é um treinador tático, técnico também. O Odair no Santos fez um bom trabalho no Inter e no Fluminense. E aí a gente só limita a 4 caras. Sendo que um tá fazendo um primeiro trabalho agora. Eu acho que não dava para tirar o Diniz agora por tudo que tá fazendo no Fluminense. E 3 são estrangeiros, sendo que a gente escolheu desses 3 um para se apaixonar demais e querer trazer para cá. Para quê? Qual é a ideia de se ter um treinador estrangeiro? Por que não se pode ter um brasileiro? E se ter um brasileiro como o Renato Gaúcho, vamos lá, multicampeão.
Tem que ser o Diniz da nova geração, que os outros acham que é o melhor da nova geração. Qual é a ideia de se ter hoje um treinador estrangeiro? Essa é a pergunta que fica. Para que um treinador estrangeiro ou o Diniz? Ou somente o Diniz citado entre os treinadores brasileiros? Por que não o Renato? Por que não o Dorival? Por que não o Carille? Por que não o Odair? Por que não o Marcelo Oliveira? Por que não o Cuca? Depois de tudo que o Cuca sofreu no Corinthians. Eu acho que seria uma grande volta por cima do Cuca, assumir a seleção brasileira, até para as mulheres brasileiras entenderem que o Cuca é uma ótima pessoa, ele trazer esse hexacampeonato pra gente. Olimpíada, vamos fazer uma boa seleção, por mais que não ganhe, porque a gente nem sempre vai ganhar, mas o Cuca. Olha quantos nomes nós temos e nós estamos se limitando a 3, 4. Aí o técnico, o presidente da seleção, presidente da CBF, na verdade, vai sair daqui para ir lá na Espanha, conversar com o italiano, ou então deixa o Ramon. Porque o Lionel Scaloni da Argentina era do sub-20 e ficou. Pra quê? Vai lá. Decide aqui. Prato brasileiro, comida brasileira, tapioca, arroz com feijão, macarrão, feijoada, churrasco. É aqui. Pra que ir lá? Qual é a ideia de ir lá? Mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai viajar para conversar com o Ancelotti. Tem uma coisa que eu vou querer entender também, uma situação. A gente já tinha preconceito com os jogadores europeus, que eram os mais convocados, e o jogador brasileiro, né, os jogadores brasileiros que atuam no Brasil não tinham vaga, porque o jogador brasileiro que atua na Europa sempre estava lá, de 23 a 20. O Rica Perrone, um colega nosso, um ídolo, uma referência, falou uma coisa muito legal. O jogador brasileiro, quando começa a jogar bola, com 5, 6 anos, ele joga bola na rua, ele joga golzinho, golzão na quadra, no campo, mas ele brinca de pique-esconde, pique-pega, amarelinha, elástico, taco, corda, peão, que é jogo de carta. Explode a imaginação da pessoa aqui no Brasil. Explode muito a imaginação. Acho que na América toda. E no futebol não é diferente. O cara às vezes treina, o moleque treina descalço, numa escolinha, às vezes num clube. Quando você traz uma escolinha do PSG ou do Real Madrid para cá, você traz o conceito europeu, tático, técnico, ótimo, mas todo duro, todo sério para cá. Quando você querer trazer um técnico italiano, além de europeu, italiano, para cá, você vai querer trazer toda a estrutura competitiva italiana para cá, a retranca italiana defensivamente, que é histórica, mas tira o nosso brilho técnico. Vamos pegar o Vinícius Júnior jogando no Barcelona, se ele jogasse lá, e ele jogando no Real Madrid. Poderia ser muito mais espetacular. Vinícius Júnior e Rodrigo. É só você pegar a época do Ronaldinho Gaúcho e do Robinho. O que o Ronaldinho Gaúcho fazia no PSG e no Barcelona, porque deixava, e como foi muito padronizado o Robinho naquele Real Madrid durão, do Zidane, do Beckham, do Figo, do Ronaldo. Então não precisa de um treinador estrangeiro, não precisa o presidente da CBF ir lá implorar, chorar para o treinador estrangeiro vir. Eu tenho quase certeza que a gente tem bons nomes aqui. Ah, esquece então tá, não quer o Carille, não quer o Marcelo Oliveira, porque estão muito tempo sem fazer grande trabalho. Pô, tem o Renato,
tem o Cuca. E esses têm uma história bem mais longa do que esses dois que eu citei e chegaram nos seus auges. Não preciso ter um treinador. Eu como brasileiro, não é que eu não queira ver, é que eu nunca precisei e nem estou precisando de um treinador europeu. Eu quero um treinador brasileiro que deixe a cultura brasileira se voltar e se impregnar e se entranhar com a seleção brasileira, para a seleção brasileira voltar a se relacionar com o povo, com a nação brasileira e trazer as alegrias que muitas coisas na nossa sociedade não nos traz. Então, com todo respeito, Edinaldo, sai nem do Brasil não. Liga pro Cuca, liga pro Renato, liga pro Dorival. Deixa os caras fazer, na moral, pra gente tentar esse hexa pra nação aí. Valeu? Fui!